Oiê, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas ideias de decoração simples, usando materiais que já estavam aqui em casa e que provavelmente você também tem aí. São projetinhos fáceis de fazer, baratos e cheios de charme. Perfeito para dar aquela renovada no ambiente, na decoração, sem gastar muito. Então agora vem comigo que eu vou te mostrar tudo. E para o primeiro projetinho, eu usei 3 latinhas de sardinhas que iam para o lixo. Comecei pintando a parte de dentro com uma demão de tinta branca, tinta PVA. Depois que secou, eu apliquei 2 demãos de tinta PVA na cor cereja. E aí depois, com a tinta totalmente seca, eu finalizei a parte de dentro com um verniz, para dar uma proteção ali, para quando eu colocar alguma coisa dentro da peça e também para ficar com um acabamento mais bonito. Eu escolhi pintar a parte de dentro de vermelho porque me lembra aqueles porta-joias clássicos, sabe? Que é aquele veludinho vermelho. O único motivo, mas aí na sua casa você vai pintar da cor que você achar que vai ficar mais bonito. Agora eu tô passando a mesma tinta PVA branca em toda a parte externa da latinha, diferente da parte interna. Aqui eu já tô mais preocupada em deixar a pintura mais uniforme, em cobrir todas essas marquinhas, informações, desenhos da embalagem, tá? Eu quero deixar ela bem branquinha. Então eu vou construir camadas, vou passar uma, vou deixar secar, depois eu vou passar as camadas conforme eu olhar e achar que for necessário. E essa parte aqui, essa cor branca, vai ser a base para o acabamento que a gente vai aplicar depois. Agora eu já estou aqui com as 2 partes da tampa prontas. Vocês viram que eu usei a própria latinha como molde para cortar o formato ali da tampa. Fiz uma peça no tamanho certinho da lata e a outra um pouquinho menor. Por quê? Essa aqui tá menor, ela vai ficar para a parte de baixo, que aí vai fazer aquele encaixe, né, na latinha. Assim a tampa fica bem mais ajustadinha, fica ali presinha e fecha direitinho. Agora vai uma dica, e para deixar essa tampa um pouquinho mais robusta, sem precisar usar várias camadas de papelão, eu fiz um truque bem simples. Passei a cola quente entre as 2 peças e antes que a cola quente secasse completamente, eu fui afastando uma da outra bem devagar. Isso criou um espacinho entre elas, entendeu? Pegou a dica? Aí ela vai ficar grossinha e assim eu não vou precisar colocar várias camadinhas ali de papelão. E agora, para tirar essa cara de papelão, eu vou usar um pouquinho de massinha de EVA. Eu tenho um pouquinho ainda aqui. Tenho usado bastante ela nos meus projetos, porque ela é muito baratinha, rende bastante, seca rápido, não gruda nas mãos e eu estou gostando muito de trabalhar com ela. Então, eu vou cobrir toda essa parte de papelão com a massinha, inclusive esse espacinho que ficou entre uma placa e a outra. E assim a tampa já começa a ficar com carinha de tampa e ganhar um acabamento ainda mais bonitinho. A massinha de EVA já secou e agora eu vou passar uma demão de tinta PVA branca. Essa tinta também vai servir como fundo para a próxima etapa.
Agora eu vou usar esse guardanapo com essa estampa de porcelana portuguesa que eu acho simplesmente maravilhosa. Acho uma estampa muito elegante que combina super bem com esse projeto. Inclusive, eu já usei esse mesmo estilo em outros trabalhos aqui no canal. Teve até um vídeo que fez bastante sucesso, onde eu transformei panela velha e pote de creme em vaso decorativo. Se você ainda não viu, depois dá aquela olhadinha que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas voltando para essa peça, eu vou fazer a decompagem usando esse guardanapo e cola branca para aplicar a estampa. The fire burned out, the warmth has gone away. The fire burned out, darling, the warmth has gone away. You turned so cold on me, baby, and you'll miss my love. Agora eu já cobri toda a tampinha de papelão com a massinha de EVA, deixei secar, depois apliquei uma demão de tinta PVA branca. Dessa vez eu não quis deixar a superfície totalmente lisa, na verdade eu deixei até algumas irregularidades de propósito ali, para dar um aspecto de metal amassado, como se fosse uma peça antiga. Achei que combinaria mais com o projeto de hoje e daria um charme extra no acabamento. Agora com a base já seca, eu vou aplicar uma tinta PVA metalizada na cor champanhe. Tá até acabando a minha tinta, ela tem um dourado bem suave, é uma cor bem bonita. Vou aplicar em toda a tampa. E a tinta branca que eu passei antes vai servir como fundo e vai ajudar a destacar ainda mais esse efeito metalizado. E para fazer o puxador dessa tampinha, eu vou usar uma tachinha, daquelas que prende recado em painel. Antes de colocar, eu também pintei com uma demão de tinta branca e depois apliquei a mesma tinta metalizada na cor champanhe. Apesar desse dourado ser bem bonito, ter um tom mais suave, eu senti que faltava um efeito mais metálico. Então eu fiz uma misturinha de verniz com purpurina dourada e apliquei em toda a tampa. Isso ajudou a realçar o brilho e deixou a peça com um aspecto mais parecido com metal. Eu amei. E esse é o resultado. Ficou belíssimo, não ficou? Eu gostei muito desse acabamento. Esse dourado feito com verniz e purpurina proporciona um brilho incrível, um efeito metálico muito bonito. E é o melhor custo-benefício, porque as tintas metalizadas costumam ser um pouquinho mais carinha, né? Então isso daqui é aquele bom, bonito e barato. A misturinha entrega um resultado excelente, gastando bem menos. Agora, para esse próximo projetinho, eu usei uma lata de Nescau. Primeiro eu retirei toda a embalagem, limpei bem a superfície para remover qualquer resíduo de cola que sempre fica. Depois, com a ajuda de um abridor de lata, eu fiz 2 furinhos, um na parte de cima e o outro na parte de baixo, bem alinhadinho assim na mesma direção, tá? Para fazer essa alça, que eu achei um charme, eu usei um pedaço de fio de fibra ótica. Olha, eu já tava com esse pedaço de fibra ótica guardado aqui, esse fio já faz um tempinho. Esse daqui foi um pedaço que eu achei na calçada. Com frequência, aqui o pessoal da telefonia acaba deixando alguns durante os serviços, e eu guardei, esperando a oportunidade certa de usar. Depois de fazer os furinhos, foi só encaixar o fio. O encaixe ficou tão certinho que eu nem precisei usar cola nem nada. Só coloquei ali, encaixei e ficou bem fixo, bem preso. Como a latinha é bem levinha, só no encaixe ali segurou perfeitamente. Depois eu pintei toda a peça com uma tinta PVA metalizada na cor dourada.
fazendo uma base para o acabamento. E agora eu tô aplicando aquela mesma misturinha do verniz com a purpurina só para realçar o brilho. Como a alça já tem esse desenho mais reto, meio clean, então eu resolvi seguir uma linha mais moderna e acredito que esse acabamento metalizado com efeito escovado vai realçar ainda mais e reforçar essa proposta da peça. E agora a última peça para fechar essa composição. Eu estou aqui com essa tampa de lata que estava guardada aqui em casa, acho que há milhares de anos, nem lembro quanto tempo faz, esperando eu fazer alguma coisa. Dá pra ver que ela tá bem acabadinha, né? Tá o puro suco do ferrugem. Meu, mas quem mora na praia, até a gente se bobear enferruja. Mas justamente é esse tipo de peça que eu gosto de reaproveitar. A ideia é dar uma vida nova para ela, ressignificar o que iria para o lixo e trazer essa tampa para dentro da proposta das outras peças. Eu hoje tô verdadeira rainha da sucata. Saí pegando tudo que é de lata pela frente, dando uma nova utilidade para elas. Vamos aproveitar que a gente tá nessa vibe aí e dar uma vida nova para essa peça aqui, que ela também não tá perdida, hein? Esse ferrugem aqui, ó, a gente vai conseguir vencer. Passei uma demão de tinta PVA branca nessa tampa, mas confesso que enquanto eu estava pintando, eu comecei a pensar que talvez eu tenha me empolgado mais do que raciocinado nessa etapa. Então eu vou deixar a peça de lado por enquanto, vou seguir fazendo outra parte do projeto e pensar no que eu vou fazer para conseguir resolver isso. Porque do jeito que essa tampa está, eu tenho certeza que essa ferrugem vai acabar querendo aparecer de novo. Eu acho que o ideal teria sido eu tentar isolar um pouco essa ferrugem antes de passar, né? Mas a Simone, às vezes, isso acontece. Passar um verniz ou alguma coisa do tipo só para vir com a tinta depois. O certo mesmo seria usar um produto próprio para tentar tratar a ferrugem. Mas eu não tenho. Mas tudo bem, daqui a pouco eu penso em alguma coisa e a gente resolve isso. Mas por enquanto eu vou deixar essa questão da ferrugem de lado e vou fazer essas bolinhas aqui. Isso aqui são aquelas bolinhas de madeira usada para artesanato, tipo miçanga. Eu tenho algumas aqui em tamanhos diferentes, fiquei em dúvida entre essas duas, mas decidi ficar com a maior. Primeiro eu pintei, dei uma demão de tinta branca PVA para servir como fundo, e agora eu vou finalizar fazendo essa decoupagem com esse guardanapo aqui maravilhoso. E aí, me conta o que você tá achando do vídeo de hoje. Tá gostando das ideias? Projetinhos bem simples, bem fáceis de fazer, mas eu tenho certeza que o resultado final vai ficar incrível. E eu também queria aproveitar e te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aqui o seu comentário. Eu adoro receber a sua opinião, ler a sua sugestão, acompanhar o que você está achando dos vídeos. E se você já faz parte dessa comunidade, está sempre aqui acompanhando, meu muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Não deixe de curtir também, de comentar, de compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que também gosta de artesanato, que gosta de decoração. Ah, e não esquece de me hypar também, gente. Isso também ajuda bastante na entrega do conteúdo. Agora eu vou deixar as imagens rolando aqui para você acompanhar os próximos passos e a gente continua criando juntos, tá bom? Como já imaginávamos, o ferrugem transferiu sim, acabou manchando a peça tanto na parte de cima quanto na parte de baixo.
Aqui na parte de baixo, eu até tentei misturar um pouquinho de cola numa ação desesperada de parar esse ferrugem. Eu tinha para ver se ajudava a segurar, mas a gente já sabe o resultado, né? Tinta com cola acabou criando esse efeito craquelado, então eu parei, pensei um pouco e resolvi fazer um teste. Vou passar o verniz, passei já aqui numa parte, por cima dessa pintura branca, para tentar isolar a ferrugem, e depois eu vou aplicar uma camada de massinha de EVA. Na minha cabeça faz sentido. O verniz ajuda a segurar e a massinha vai fazer uma espécie de uma selagem por cima. Será que vai funcionar? Já testei no pedacinho aqui, ó, na lateral, dá pra ver? Gostei do resultado, agora eu vou fazer isso na peça toda e depois eu volto pra mostrar pra vocês se deu certo ou se foi mais uma das minhas experiências malucas. Enfim, passei a massinha de EVA, deixei secar bem e depois apliquei uma demão de tinta PVA branca por cima. E pelo menos por enquanto deu certo, a ferrugem parou de aparecer. Por aqui está tudo branquinho, sem manchinha e do jeito que eu queria. Então agora eu vou aproveitar que está tudo sob controle e seguir o plano. A próxima etapa é fazer uma decopagem nessa peça. Vou usar a cola branca para aplicar o guardanapo e vou trabalhar só nessa borda de fora. Como eu falei, eu quero que ela fique em harmonia com as outras peças, que tenha os mesmos elementos e que faça parte dessa composição que estamos criando aqui. E agora eu vou continuar o processo, então continua aqui comigo até o finalzinho do vídeo para você ver como essa peça vai ficar linda no final. Parei aqui por um instante, fiquei olhando para a peça e tive uma ideia. Acho que vou colocar alças nela. O ideal teria sido eu pensar nisso antes de fazer a decopagem, né? Mas comigo é assim mesmo. Eu vou criando e conforme o projeto vai acontecendo, eu vou olhando ali, vou tendo ideia para a peça e deixando a criatividade trabalhar solta. Às vezes a ideia aparece no meio, às vezes no caminho e às vezes assim já no final. Então, o que eu fiz? Resolvi que vou fazer 2 alças usando aquela argola de madeira, cortei ela no meio, pintei ela de branco. E agora eu vou começar a aplicar a decopagem e depois descobrir a melhor forma de prender aqui na peça. Vamos ver se a ideia funciona do jeito que eu tô aqui imaginando. As alças já estão quase prontas ali, deixei secando. E enquanto isso, vou adiantar outra etapa, preparar os pezinhos da peça. Lembra aquelas bolinhas de madeira que eu encapei com a mesma estampa? Elas já secaram, estão aqui prontinhas. E agora eu vou pegar um pouquinho de massinha de EVA, fazer uma bolinha, passar cola e posicionar essa bolinha bem na direção do furinho da miçanga. Agora eu vou colocar essa parte que tá a bolinha aqui na mesa. Vou fazer uma leve pressão, tem que ser uma superfície reta. Vou colocar esse plástico aqui para não grudar e vou apertar até eu sentir a madeirinha encostar. Além de dar um acabamento mais bonito aqui no pezinho, isso também vai ajudar a proteger o móvel, a proteger quando você colocar a sua peça em cima de um móvel para ele não arranhar. Porque quando o EVA secar, ele cria uma base mais firme, né? Isso ajuda de ficar deslizando, então vai ser ali, ó, 2 coisas e uma coisa só. Vai ficar mais bonitinho, mas também tem uma utilidade. Pronto, fiz essa etapa nas 4 bolinhas, deixei tudo secar bem.
E agora que elas já estão firmes, eu vou fazer o outro lado. Peguei um pouquinho da massinha de EVA, fiz outra bolinha do mesmo tamanho e estou colocando ali do outro lado do furinho da miçanga. Só que dessa vez ela não vai ser só um acabamento. Ela vai ajudar a fixar o pezinho na bandeja e deixar tudo mais firminho, sabe? Bem seguro. O que eu vou fazer é medir agora aonde eu vou colocar cada pé, passar um pouquinho de cola branca e depois posicionar a bolinha de EVA que ainda tá molinha direto sobre a cola. Depois é só pressionar e quando a cola e a massinha secarem juntas, elas vão criar uma fixação bem resistente. Além disso, a massinha abraça a bolinha de madeira, ajudando a manter tudo no lugar e evitar que o pezinho fique soltando ou balançando com o tempo. Pronto. Agora eu decidi que eu vou fixar as alças com a massinha de EVA também. E olha, eu tenho quase certeza... Não, eu tenho certeza que vai dar certo. Como eu falei, essa massinha adere muito bem. E já deu pra perceber isso nos pezinhos. Eles ficaram super firmes depois que secaram. Então, acredito que as alças vão funcionar da mesma forma. E como as alças são bem leves, não vai exigir muita fixação. Então, eu vou aplicar a massinha, posicionar tudo no lugar, deixar secar. Tenho a impressão que vai ficar bem firme, com acabamento bem bonito também. Prontinho, a peça está praticamente pronta, tudo sequinho. Eu estou muito feliz com o resultado. As alças ficaram firmes, o pezinho também ficaram bem presos. No geral, achei que o acabamento ficou muito bom. Lembrando que essa é uma bandeja decorativa, a proposta dela não é ter contato direto com o alimento. Eu imagino ela sendo usada em uma decoração, numa mesa de apoio de cabeceira, um rack ou algum cantinho especial assim da casa, tá bom? Mas se você quiser usar como um apoio para algum alimento, não coloque diretamente sobre a bandeja, ok? Nesse caso, você vai precisar usar um pratinho ou vidro ou alguma coisa de proteção entre o alimento e a peça. Assim você preserva o acabamento e garante o uso mais seguro também por causa dos produtos que a gente passou na peça. E agora, para finalizar com chave de ouro, literalmente falando, vou fazer mais um pouquinho daquela misturinha que hoje foi a grande estrela desse vídeo. Ela brilhou do começo ao fim, né? Fez toda a diferença no acabamento das peças. Vou aplicar só aqui na borda superior da bandeja, para dar aquele toque final e trazer mais um destaque, mais um detalhe. Às vezes é justamente esse último acabamento que faz toda a diferença no resultado. Vou dar o último close aqui para você ver direitinho como é feita essa misturinha e como ela fica linda depois de aplicado. E tem uns detalhes importantes. Se na hora de pintar você borrar alguma coisa ou escorrer, aproveita e limpa na mesma hora com um paninho seco. Sai tudo com facilidade, mas não deixe secar, porque senão depois você não vai conseguir tirar. Outra coisa, você deve ter reparado que eu fui fazendo a misturinha aos poucos, conforme eu ia usando. Isso porque ela seca muito rápido, então o ideal é preparar pequenas quantidades. Usa e depois faz mais um pouquinho se precisar. Assim você vai evitar desperdício. E ela rende muito. Para ter uma ideia, em todas essas peças eu usei menos que um potinho daquele bem pequenininho de purpurina. Pronto, e depois para finalizar, passei um verniz brilhante em toda a peça para proteger e realçar ainda mais o acabamento. Na parte de cima, além do verniz brilhante, eu também apliquei um pouquinho do verniz fosco acrílico para criar um efeito diferente e deixar o resultado ainda mais interessante. E esse é o resultado final da peça. Eu gostei muito de como ficou tudo. Ver como materiais tão simples conseguiram se transformar em algo tão bonito. Espero que você tenha gostado desse vídeo, das ideias, das dicas. Compartilhei por aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui no final. Se você gostou, não esqueça de deixar a sua curtida, de deixar o seu comentário, porque isso me ajuda muito no canal. Agora eu vou deixar você com imagens do resultado final. Um beijinho, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!